Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Cruzeiro do Sul Educacional. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.cruzeirodosuleducacional.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Cruzeiro do Sul Educacional, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Cruzeiro do Sul Educacional e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes conosco hoje os senhores Renato Padovese, diretor-presidente, Felipe Negrão, diretor financeiro, Beatriz Hoff, diretora executiva de Excelência Acadêmica e Relações Institucionais, e Luiz Felipe Bressaola, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Renato Padovese, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Renato, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Renato Padovese, CEO da companhia. E obrigado por participarem do nosso call de resultados do segundo trimestre de 2025. É com grande satisfação que comunicamos hoje ao mercado que encerramos o primeiro semestre de 2025 com 149 milhões de lucro líquido, o maior já divulgado em um período de 6 meses. Para se ter uma ideia, este resultado ultrapassa o lucro líquido dos 12 meses completos de 2024. A disciplina e a assertividade na condução dos negócios foram fatores determinantes para esta evolução. Além disso, a companhia vem continuamente buscando oportunidades de geração de valor para os nossos estudantes e, consequentemente, a todos os nossos stakeholders. No trimestre, avançamos em iniciativas que reforçam nossa disciplina na gestão do portfólio de cursos e na busca por maior eficiência operacional. As unidades presenciais seguem sendo ativos estratégicos relevantes, com foco na plena utilização e contribuição para a expansão dos resultados. Não obstante, iniciamos a revisão da estratégia de cursos de cauda longa, considerando os impactos esperados no novo marco regulatório, com o objetivo de assegurar a sustentabilidade e a atratividade do portfólio no médio e longo prazo. Vislumbrando o incremento do investimento em nossos estudantes, seguimos aprofundando nossa disciplina na gestão de despesas, com foco em eficiência e padronização. Revisitamos contratos, buscando melhores condições e alinhamento com as diretrizes de sustentabilidade financeira. Registramos avanços na implementação de benchmarks internos entre as instituições do grupo, promovendo comparabilidade e identificação de boas práticas, além da avaliação de oportunidades frente a benchmarks externos. Como parte da evolução da governança orçamentária, estamos estruturando um modelo de orçamento matricial, que proporcionará maior visibilidade e controle sobre alavancas de custo, com foco em eficiência e melhor alocação de capital.
Adicionalmente, treinamentos direcionados vêm sendo realizados para garantir a incorporação dessas iniciativas à cultura de toda a gestão. Gostaríamos de informar também que iniciamos um projeto piloto para a implantação de um novo modelo acadêmico, que contempla os cursos de Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nas modalidades presencial e EAD. O novo modelo consiste numa resposta estruturada e atualizada aos desafios contemporâneos da educação superior, colocando o estudante no centro da experiência, combinando inovação, flexibilidade, tecnologia e conexão direta com o mercado de trabalho. A partir do próximo ano, os cursos ofertados pela Cruzeiro do Sul Educacional terão sinergia entre os formatos da educação superior, presencial, semipresencial e à distância, atendendo aos novos regramentos da educação superior em conformidade com o novo marco regulatório publicado recentemente pelo MEC. Encerro aqui meus comentários e passo a palavra ao Felipe Negrão. E por questões familiares, no dia de hoje não participarei da sessão de perguntas e respostas, mas o time estará à disposição. Obrigado, Renato. No próximo slide, vou falar do desempenho operacional do presencial. Registramos um crescimento de 5,6% na base de estudantes, atingindo um total de 175 mil estudantes. Esse aluno é fruto do avanço de 1,5 ponto percentual no índice de retenção, aliado à manutenção do volume de captação no período. As iniciativas de marketing mais direcionadas e as ações de antecipação de rematrículas foram fatores decisivos para o sucesso na expansão da base no presencial. Trazemos também os dados do ticket do segundo trimestre de 25, que ficou estável em relação ao mesmo período do ano anterior, apesar das mudanças no mix de cursos. No segundo trimestre de 24, a base de alunos estava mais concentrada em cursos com mensalidades mais altas. Já nesse trimestre, observou-se um aumento na participação de cursos com mensalidades mais baixas, refletindo a atual dinâmica da demanda de mercado. Além disso, o crescimento no número de vagas no curso de medicina contribuiu para uma maior proporção de calouros na base, que, tradicionalmente, possui tickets mais baixos. No semestre, o ticket médio apresentou avanço de 3,2% em comparação ao primeiro semestre de 24. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento da participação de alunos na área de saúde, especialmente nos cursos de medicina e odontologia, além da melhora de 1,5 ponto percentual no índice de rematrícula. No próximo slide, trazemos os dados operacionais do Digital, que encerrou o período com uma base de 411 mil estudantes, que representa um crescimento de 17,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento é resultado do aumento da captação em 10,6%, alcançando um recorde semestral de 171 mil estudantes, e o avanço de 0,9 ponto percentual no KPI de rematrícula. Com relação ao ticket médio do trimestre, observamos uma queda de 4,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa redução está relacionada, principalmente, à maior presença de alunos com mensalidades abaixo da média do mix, captados no segundo semestre de 24, durante uma campanha promocional mais agressiva, somando a formatura de alunos com tickets maiores. Os cursos semipresenciais seguem em expansão e já representam 25% da base do Digital, um crescimento de 2,1 pontos percentuais em comparação ao segundo trimestre de 24. No semestre, o ticket médio apresentou uma queda de 8% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Entrando agora nos detalhes financeiros, vou comentar sobre a receita líquida no trimestre, que atingiu 721,1 milhões de reais, um crescimento de 8% versus o segundo trimestre de 24, como resultado da maior base de alunos consolidada. No semestre, a receita líquida foi de 1,4 bilhão, valor 9% acima do registrado no primeiro semestre de 24. No segmento presencial, a receita líquida do trimestre cresceu 6%, atingindo 493 milhões de reais, como reflexo da maior base de alunos. No semestre,
o crescimento foi de 9% quando comparado no mesmo período do ano anterior, alcançando 973,3 milhões de reais. A receita dos cursos da área de saúde, no trimestre, expandiu 17%, impulsionado pelas receitas de medicina, fruto da aquisição da FAP e das novas 180 vagas autorizadas em 2024. No semestre, a expansão foi de 18%, alcançando 693,6 milhões de reais. Estes cursos já representam aproximadamente 71% da receita do presencial. No digital, tivemos uma expansão de 11% na receita do trimestre, alcançando 249,1 milhões de reais, como resultado da maior base de alunos e da queda no ticket médio. No semestre, a expansão foi de 8% versus o primeiro semestre de 24, alcançando 461,9 milhões de reais. No próximo slide, demonstramos a margem bruta no trimestre, que expandiu em 1,5 ponto percentual em comparação ao segundo trimestre de 24. Essa expansão de margem reflete, principalmente, os ajustes realizados no quadro de pessoal, somado à contribuição do crescimento na base dos cursos de medicina e digital. No semestre, a expansão de margem bruta foi de 2,1 pontos percentuais. Na sequência, trazemos o EBITDA ajustado do trimestre, que totalizou 201,3 milhões de reais, representando uma expansão de 5,2% em relação ao segundo trimestre de 24. No gráfico, apresentamos a composição da margem EBITDA ajustada, que foi de 27,9 versus 28,6 no ano anterior. A retração de margem no período é reflexo, principalmente, do aumento de 33,1% da PCLD, representando 10,9% da receita líquida, montante 2,1 pontos percentuais acima do registrado no segundo trimestre de 24, resultado da atualização das estimativas de inadimplência implementadas no quarto tri de 24 e da mudança na sazonalidade intratrimestres. Os gastos com o pessoal foram impactados pelo dissídio aos colaboradores de São Paulo e pelo provisionamento do abono salarial referente aos meses de fevereiro a junho de 25. O avanço da margem bruta caixa, somado à redução das despesas com marketing, mitigaram parte do impacto da maior PCLD e das despesas com pessoal no período. No semestre, o EBITDA ajustado totalizou 452,6 milhões de reais, representando uma expansão de 16,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA ajustada atingiu 32,5%, resultando um avanço de 2,2 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado reflete o crescimento de 1,9 ponto percentual na margem bruta caixa, aliado aos ganhos de eficiência de 1,2 ponto percentual nas linhas de despesas com marketing e administrativas. Adicionalmente, a PCLD, em números absolutos, reduziu 8,2%, representando 5% da receita líquida no primeiro semestre de 25, o que representa uma melhora de 0,9 ponto percentual versus o primeiro semestre de 24. O avanço da PCLD é reflexo da melhoria nas ações de crédito e cobrança implementado ao longo dos últimos trimestres. Seguindo para o próximo slide, demonstramos a atualização nas estimativas de inadimplência realizadas no segundo trimestre de 25. Conforme divulgado no quarto trimestre de 24, ao longo do ano passado, além de revisar os processos, a companhia atualizou o seu modelo de provisão da carteira de recebíveis, realizando uma análise que considera um horizonte de 24 meses, janeiro de 23 a dezembro de 24. O trabalho foi realizado visando estabelecer maior aderência ao perfil da carteira no período pós-pandemia, quando ocorreu um movimento de expansão mais acelerado da base de estudantes do digital, a qual partiu de 62% em 2020 para 69% em 2024, com relação à base total de alunos. Além disso, a companhia revisitou sua política de baixa de títulos vencidos no contas a receber, reduzindo o prazo de 720 para 360 dias.
No gráfico, apresentamos um depara entre a PSLD pré-atualização e pós-atualização nas estimativas de inadimplência e uma tabela pro forma ilustrando o efeito da PSLD no EBITDA. Em virtude da atualização da PSLD, ao longo de 2025, teremos diferenças temporais com relação à PSLD apresentada ao longo de 2024, com variações mais acentuadas ao longo dos trimestres. Seguindo a apresentação, demonstramos os custos e as despesas da companhia como percentual da receita, excluídos os efeitos não recorrentes. No trimestre, os custos e despesas efeito caixa totalizaram 73,2% da receita líquida da companhia, 0,7 ponto percentual acima do segundo TRI de 24, com destaque para os ganhos de eficiência nas linhas de pessoal e marketing, que apresentaram uma redução de 3,3 pontos percentuais versus o segundo trimestre de 24. Também vale mencionar que a linha de PSLD sofreu impacto da atualização das estimativas de inadimplência implementadas no quarto TRI de 24. No semestre, os custos e despesas totalizaram 68,5%, representando uma redução de 2,3 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Tal resultado é fruto da melhora da linha de pessoal, PSLD e marketing no período. No próximo slide, demonstramos a evolução do lucro líquido ajustado da companhia, que foi de 62,7 milhões de reais, representando um aumento de 1,3% versus o mesmo período do ano anterior. No semestre, o lucro líquido ajustado foi de 150 milhões de reais, valor 41,6% acima do registrado no primeiro semestre de 24, com margem de 10,8%, como resultado da expansão do EBITDA no período. No próximo slide, trazemos o prazo médio de recebimento do segundo trimestre de 25, que foi de 35 dias, representando uma redução de 8 dias em relação ao mesmo período do ano anterior, resultante de diversos fatores, entre eles: melhor gestão dos meios de pagamento, implementação da análise de crédito para financiamento operado por terceiros, mas com risco da Cruzeiro do Sul, aprimoramento da régua de cobrança, melhor remuneração dos escritórios de cobrança, maior esforço na recuperação de créditos de alunos inativos, nova plataforma tecnológica e a atualização nas estimativas de inadimplência. Na sequência, apresentamos os investimentos feitos pela companhia no segundo trimestre de 25, que foram de aproximadamente 26,9 milhões de reais, valor 9,8% inferior ao segundo trimestre de 24. No primeiro semestre, os investimentos totalizaram 39,2 milhões de reais versus 68,2 milhões de reais no mesmo período do ano passado. É importante destacar que a companhia segue com o seu orçamento anual de investimentos e que em 2025 devemos observar uma concentração maior no segundo semestre do ano. Indo adiante, demonstramos o fluxo de caixa ao acionista no segundo trimestre de 25, que foi de 20,1 milhões de reais negativo versus 6,8 milhões de reais no mesmo período do ano anterior, impactado, principalmente, pela variação negativa do capital de giro. No acumulado do semestre, o fluxo de caixa ao acionista alcançou um montante de 206,5 milhões de reais, o que representa uma expansão de 121% versus o primeiro semestre de 24. No último slide, apresentamos a dívida líquida da companhia, que ficou em 672,7 milhões de reais, em comparação a 851,7 milhões de reais no ano anterior, representando uma queda de 21%. Adicionalmente, conforme divulgado em fato relevante do dia 23 de junho de 25, foi realizado o reperfilamento da segunda emissão de dívidas da ACEF, com a alteração da data final de vencimento de 24 de dezembro de 28 para 24 de junho de 2030, e a alteração do spread de 1,6% para 1,35%. As renegociações compõem um dos pilares da estratégia de gestão de capital ativa da companhia, refletindo o compromisso com a solidez financeira e a disciplina nas alocações de recursos.
Para ilustrar melhor o perfil do endividamento da companhia, apresentamos abaixo o cronograma de amortização segregado por tipo de dívida, destacando que o nível atual de caixa permite honrar com quase a totalidade das dívidas até o final de 2027. Com isso, encerro meus comentários e passo a palavra para a operadora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Luca Marquezini, Itaú. Luca, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem nossas perguntas. São duas do nosso lado. A primeira, se vocês puderem dar um update aqui em relação à captação no terceiro trimestre, né? Tanto no presencial quanto no EAD, e também comentar se, de alguma maneira, esse período de transição para o novo marco regulatório tem afetado, né, esse volume de captação. Se vocês têm sentido um ambiente competitivo mais agressivo em termos de desconto, enfim, se puderem dar um panorama geral nesse sentido. E aí, segunda pergunta, em relação aqui ao nível de PDD, né? Claro que tem esse efeito na comparação em relação a 2024, por conta da atualização aqui das estimativas, mas pensando no nível atual, faz sentido que esse seja um nível normalizado para frente, ou vocês acham que ainda há espaço para melhora e diluição nessa linha? Obrigado, pessoal. Oi, Luca, Felipe Negrão falando, boa tarde. Vamos lá, em termos de como que está hoje, né, é um processo, né, então EAD vai até novembro, também a parte de presencial ainda tem o tempo. Eu te falo que até hoje, na parte de EAD, a gente está com um ticket bem melhor, tá, do que a gente tinha no ano passado. A gente tem um crescimento bom de ticket e também estamos conseguindo crescer captação, tá, ingressantes. A gente não vê, acho que como estendeu mais um tempo, né, a parte de a gente mudar a parte regulatória, a gente não vê impacto hoje na parte competitiva. A gente acho que está super bem posicionado, mas de novo é um processo que vai até novembro, né? Na parte do presencial, a gente está até ontem, tá? Com ticket também bem maior do que a gente tinha no passado. Captação bem pouquinho abaixo, tá? Praticamente em linha com a que a gente tinha no ano passado, mas acho que aí acho que diferentemente do EAD, que no EAD a gente tem que olhar a maximização de receita, acho que tem oportunidades, como a gente está vendo, de aumentar ticket agora, de curto prazo, mas olhando mais para o longo prazo, a gente tem a possibilidade de fazer uma precificação regional, que hoje a gente não pratica, tá? No presencial, a gente também tem esse aumento de ticket no curto prazo, mas a gente está mudando um pouquinho de estratégia, não só para maximizar a receita, tá? Que é o que a gente vinha fazendo até então, mas para a gente ter um melhor posicionamento de preço, tá? Considerando as marcas que a gente tem com uma reputação bastante grande, mas sempre também melhorando o EBITDA, não só de curto prazo, mas de longo prazo também, que a gente está olhando, tá? Quanto à PSLD, acho que a gente vem melhorando consistentemente desde 2022, né? Aí eu vou falar a parte de recuperação, cobrança de uma forma geral, tá? Consistentemente desde 2022 a gente vem apresentando bastante melhoria, são diversas iniciativas que a gente colocou, mas a gente ainda enxerga uma possibilidade de ganho ainda mais para esse ano, para o ano que vem. A gente tem muitas iniciativas que a gente está tocando, que eu vejo uma possibilidade de ganho importante ainda para a parte de PCLD. Contabilmente, às vezes demora um pouquinho, porque a gente usa sempre estimativas do passado, né, de quando eu pego contas a receber vencidos, eu uso estimativas do passado. Então, lá para frente, quando eu atualizar de novo, vai aparecer, acho que uma PCLD bem melhor do que a gente tem hoje. Super claro, muito obrigado. A próxima pergunta vem da Mirela Oliveira, Bank of America. Mirela, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor.
Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo espaço para fazer perguntas. Se vocês puderem comentar um pouco sobre o que vocês esperam em termos de geração de caixa nesse segundo semestre e quais são as principais alavancas que vocês veem que podem auxiliar aí nessa geração. Oi, boa tarde, Mirela, Felipe. Vamos lá, a gente não pode dar guidance, tá? A gente não dá guidance de geração de caixa, mas acho que acho que é importante a gente olhar o primeiro semestre, tá? Não só o segundo trimestre, porque tem aí uma variação de capital. Acho que tem 2 pontos que impactam bastante: capital de giro, mas muita coisa tinha oportunidade de já trabalhar no primeiro tri. É melhor para a companhia antecipar, monetizar créditos que a gente tem no primeiro tri, não esperar, já vai rendendo receita financeira. Então, é melhor para a companhia. A gente foi muito melhor do que esperado no primeiro tri. No primeiro semestre, a gente também está olhando o semestre como um todo melhor do que a gente tinha orçado, tá? Para o segundo tri, então tem esse impacto de capital de giro no segundo tri pontual, tá? Mas acho que no semestre a gente está bem. E acho que tem impacto de aluguel, que se você olhar, pagamento de aluguel está bem maior do que o ano passado, contabilmente não, mas hoje a gente está mudando, está virando o RP da companhia para o novo RP, e por conta disso a gente tem que dar freeze em algumas unidades, é um processo que a gente vem caminhando e a gente antecipou o pagamento de aluguel de algumas unidades por conta do freezing decorrente da mudança de RP, tá? Então, é uma atividade, é cíclico, né? Então não dá simplesmente para multiplicar por 2, tem uma sazonalidade importante aqui no setor de educação, mas aqui o nosso geração de caixa é um foco constante que a gente tem em geração de caixa. Acho que a gente continua vendo uma geração de caixa bastante positiva para frente. Tá? Obrigada. Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Recebemos uma pergunta da Beatriz de Paula, BTG Pactual. Vocês comentaram um pouco sobre captação, mas mais especificamente em medicina. Considerando a aquisição da FAP e as novas vagas autorizadas, queria entender melhor como vocês estão sentindo que está a dinâmica competitiva. A captação está ocorrendo de forma tranquila ou exige mais esforços? E como está o repasse de preço na ponta? Tranquilo? Essa é a pergunta da Beatriz. Oi, Beatriz, Felipe de novo falando. A gente teve um crescimento grande, né, o ano passado, em termos de vaga de medicina, então é um crescimento contratado que a gente tem aí até maturação de todas as vagas que a gente tem, né, que para a gente acho que foi muito positivo. Em termos de preço, acho que por conta, e aí não é algo histórico da companhia, a gente sempre escolheu atuar em centros grandes, com renda per capita elevada, com instituições bastante reconhecidas, né? Esse foi o modelo de crescimento do grupo aí nos últimos 60 anos, né, desde que foi fundado, e acho que foi um modelo bastante acertado, especialmente agora para a medicina, porque a gente está com vagas onde tem renda, tá? Então a gente vê nada de maior competição, a gente continua conseguindo colocar tantos alunos quanto a gente colocava antes, sem precisar trabalhar com preço. Então, para a gente está enchendo as vagas, sem grande competição em preço, né, simplesmente está vendo essa maturação das vagas. Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Nossa próxima pergunta vem do Alexandre Pavan,
Meta-asset. Quais as razões de capital de giro negativo, mesmo com a redução do prazo médio do contas a receber? Essa foi a pergunta do Alexandre. Alexandre, acho que de novo a gente tem que olhar o semestre, tá? Acho que olhar simplesmente o trimestre, você pode ter variações, se eu fui muito melhor na variação de capital de giro no primeiro tri, acaba piorando no segundo tri. A hora que eu olho a figura do semestre conta semestre, que é o que a gente acredita que acho que é o melhor jeito de ver, tem uma pequena variação de um ano para o outro, tá? Mas acho que não é nada relevante. Aí acho que são diversas continhas que a gente no ano passado, por exemplo, conseguiu monetizar, tinha represado uma parte de tributos a recuperar, que a gente conseguiu monetizar, que esse ano já tinha acontecido essa oportunidade. Aí são diversos de pequenos eventos, mas de novo acho que é algo que está bastante sob controle para a gente no ano a gente vê entregando o que a gente tinha esperado de orçamento. Tá? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para o senhor Renato Padovese para as suas últimas considerações. Senhor Renato, pode prosseguir, por favor. Obrigado pela participação de todos e gostaria de terminar reforçando o compromisso com o nosso propósito de conduzir o aprendizado e inspirar o aluno para transformar seu futuro e impactar a comunidade. Seguimos investindo continuamente em tecnologia e no nosso novo modelo acadêmico, para oferecer experiências de ensino cada vez mais inovadoras, personalizadas e alinhadas às demandas do mundo contemporâneo. A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2025 da Cruzeiro do Sul Educacional está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos uma excelente tarde.